específico na minha casa, ali em São Francisco. Ela tinha, eu tenho um pergolado, entro, tá? E tinha uma varanda, e a porta da casa sobe, né, naquela varandinha, e tá aqui a porta da casa. Aí, como é muito frio, agora eu fechei de vidro, então tu abre, e nesse hall agora que ficou, que eu botei um cabideiro e vou botar para botar os sapatos para entrar. Porque aí eu entro, aí tem a porta da casa mesmo que eu entro, e a aí casa você vem cria pra cá. duas situações, E né? aí tu vê um quadro na parede, sabe? Não, é uma distância, mas não muita. E aí este quadro aí é fundamental, entendeu? Aí vem um quadro na parede. Não, para aí, que quadro é esse? Este quadro é uma flor, é um... Não, antes você me falar o que é. Este quadro aí manda na sua casa, entendeu? Eu gosto muito como a minha amiga aqui pintou Isso, vermelho então, com amarelo, eu sim. acho bacana. Então é um quadro Algumas que tem pessoas não história. gostam, mas pra mim A ele casa é é de super quem? legal. É minha e ele tá lá. Eu Você fui gosta? da outra casa e botei lá. E foi a amiga que projetou a minha casa, Então tem história, você gosta, tem uma energia pra cima, tem cores ativas e tal. Quem não gostar, provavelmente não gostar. Quem ela não era uma expert, então quem vê, não tá bem pintado, eu acho super legal. Se você se sente bem com esse quadro, e é uma coisa que você vai perguntar para os seus clientes, pacientes, né? Quando você vê a mesma coisa, você vai perguntar o que eu acabei de perguntar. Você gosta? É bom? Tem uma história? Tem uma coisa que te conecta? Se não tiver, também não tem que jogar fora, mas ali não é o lugar dele. Exato. Aí você põe em outro lugar que não é tão importante, e ali você vai trazer um negócio que para você é importante. Eu acho legal, porque ela que, as cores da casa, tudo foi ela que pensou em tudo. Ali é o lugar para você botar a intenção do espaço, ou legal. um porta-retrato, ou um quadro desse tipo, ou uma lembrança de algum lugar. Esse quadro, ele é importantíssimo na sua casa, né? Esse lugar aí. Eu? E no caso, por exemplo, a minha casa, no meu apartamento, né, ele tem a porta de entrada, e aí tem uma porta que fica dentro do meu quarto que dá para uma varanda. Isso é considerado porta de saída, ou isso é considerado... E tipo, se tiver tudo aberto, você entra e você já vê a porta. Já vê lá fora, né? É o mesmo caso aqui do Peral, é essa situação aqui, ó. Geralmente a minha fica fechada. Assim, Se fica fechada, é melhor, né? Mas e quando é corredor também é uma coisa que me incomoda, assim, um pouco. Não me incomoda, mas eu percebo que tem uma coisa estranha, assim. Essas casas que são corredor, não sei se você percebeu pela planta, né? Que ela você abriu a porta, é um corredorzão que te leva até lá no fundo, né? Antiga. Corredor lateral e a casa toda aqui assim. Isso. Você precisa trazer a atenção para perto. Pra perto. E o meu quarto é o último cômodo Sim, da casa. no corredor, que aí quando fecha a porta não dá para ver a varanda, né? Perfeito. Então, você tem que trazer a atenção mais para cá, né? Você vai botar um quadro mais próximo, ou você vai colocar isso que eu falei, uma sapateira, alguma coisa assim, que vai fazer a pessoa parar e trazer a atenção dela para essa entrada aqui, ao invés da atenção dela estar indo lá pro fundão. Né? Às vezes um vaso de planta, alguma coisa que vai gerar aqui nesse caminho aqui, né? Então você tem isso aqui, né? Certo? Então você vai botar um vaso aqui, outro vaso aqui, por exemplo, né? Aonde, em vez da pessoa olhar direto ou caminhar direto, ela já vai ter que fazer uma coisa mais sinuosa aqui, a caminhada, né? Ou você vai botar um quadro aqui, ou pode trabalhar com um efeito luminoso também, você põe um spot de luz aqui, outro aqui, outro aqui. Nesse caso já é uma coisa mais estética mesmo, né? Para trazer a atenção para cá, tirar a atenção lá do fundo. E para finalizar essa questão dos 3 lugares importantes, então ponto nordeste, a porta, e o outro ponto, que é o quê? Quem adivinha? Qual é o outro? O centro. Nós estamos atentos. O centro da casa não tem que ser milimetricamente o centro geodésico da casa, entendeu? É a região. Então uma casa que é quadradinha, ok. Retangular, você traça as 2 diagonais, você achou. Só que a maioria das plantas
ser assim, né? Sim. Então, tem a técnica para você calcular, mas a técnica, já antes de passar a técnica, eu já estou dizendo, não vale para nada. Né? Aquela dos pontinhos. Vou fazer ela aqui agora. Mas na prática, você já sabe, mais ou menos é o quê? Você tem isso aqui, ó. Mais ou menos o centro da casa é esse daqui. Aí o que você precisa fazer? Ir até essa região e ver o que é que tem de fato lá. E aí você vai com a sua sensibilidade, se quiser pode usar o pêndulo, a vareta e tudo, para poder determinar então qual é a região de verdade que é o centro da casa, né? Que é o centro energético, vamos dizer assim, da casa, que nem sempre está no centro geométrico perfeito da casa. Se a casa é geométrica, ok, as duas coisas vão coincidir, tá certo? Então aqui é um jeito, que é esse que a Eni falou, você faz o pontilhado aqui, ó, do que está faltando, e fecha um quadrado e joga as diagonais, você achou mais ou menos. Vai funcionar 100% das vezes? Não, né? Depende. Se você tem uma casa que é assim, ó, aí sim, basta você fechar aqui, que o seu centro vai ser aqui. Mas se você tiver uma casa que é assim, ó, aí provavelmente o centro energético da casa, você ignora esse pedaço aqui, e aí vai estar aqui. Se você tivesse feito aqui assim, não ia dar grandes diferenças não, né? Ia dar um pouco mais para cima, por isso que você tem que ir lá e ver. Ah, eu fiz assim, eu errei, eu tinha que ter feito assim. Não, não errou nem acertou. Na prática, você vai descobrir que ao ignorar esse pedacinho aqui, quando essa parede aqui, a que está sobrando, é menor do que a metade, é mais fácil você ignorar. Quando é maior do que a metade, é mais fácil você preencher. Mas isso é didática. Na prática, você tem que ir lá, porque na prática você vai ver o seguinte, se você tivesse feito isso daqui, uma o centro deu aqui e a outra o centro deu aqui. Está tudo no corredor, ou está tudo no escritório, ou está tudo na cozinha, entendeu? Então, o centro é a cozinha, é o corredor. Só se tiver uma parede aí onde você tá, né? Então, Tipo aí tem a parede aqui. Né? Ok, aí é essa parede. É a parede. Né? Okay. E daí, e também em projeto dá pra pensar, né? Também o que tu vai não, escolher. aí sim. Porque Aí... tu não vai pôr, por exemplo, um banheiro, né? Não sei. Aí nós estamos falando coisas importantes, né? Os 3 pontos. Tanto o ponto nordeste, quanto a entrada da casa, quanto o centro da casa. Vocês, arquitetos, devem olhar essas coisas ao projetar. Porque ao projetar aqui no centro da casa, por exemplo, todos os prédios de um apartamento por andar, o elevador é aonde? No centro do edifício, que vai ser um lugar. O que o centro faz? Ele é igualzinho o ponto nordeste. Ele é um lugar, ele é o coração da casa. É o lugar onde vai emitir energia para tudo quanto é lado. Vai juntar com o nordeste que vem daqui. É a zona, né? A energia é assim mesmo. Aquela confusão. Mas o centro da casa vai ser isso. O lugar onde vai expandir a energia, aqui no caso, né? Para todos os lugares. Se você tem um elevador fazendo isso, você tem uma qualidade de energia oscilante, né? Sobe e desce. Você tem uma qualidade também de energia eletromagnética, motor, não sei o quê, material, metal, etc, etc. Fosso, é isso que você está passando para o resto do ambiente. A maioria dos lugares que eu conheço lá em São Paulo é cheio, né? Cheio dos apartamentos chiques lá, 600 metros quadrados, 700 metros quadrados. Ah! Uau! Chega lá, todo mundo. Saúde oscilante. E aí, o que você faz? Não tem muita coisa para fazer. Aí o que eu, nesses casos específicos de elevador no centro, né? Isso é uma coisa que eu que desenvolvi, nunca li isso em lugar nenhum. Por isso que eu estou falando que vocês vão desenvolver muitas coisas de vocês. Né? É o quê? Ao máximo, não só nessas paredes aqui,
Mas aí normalmente tem um hallzinho, né? Que sai para um lado, para o outro e tal. Trabalhar nesse hall elementos terrosos, né? Trazer a sensação de estabilidade. Bom. Então, tanto pode ser no elemento em si, você ter terracota, você ter vasos, né, de terracota, você ter a cor e tal, quanto nas cores, né, nas informações, nas imagens e tudo coisas que tragam um enraizamento, um sentimento de estabilidade para poder contrapor um pouco com esse vum, 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 vum. Isso é uma viagem que eu desenvolvi nos lugares que eu apliquei, melhorou um pouco, mas não muda o fato de que isso daqui é estrutura. Uma coisa é Jing, outra coisa é Ti. Jing é que manda no Ti, não é o Ti que manda no Jing. Então você dá uma equilibrada, mas quem vem primeiro é o Jing. O Jing, a estrutura é isso. E os edifícios do pessoal mais, assim, que são 4 por andar, e aí o elevador também fica no meio. No edifício de 4 por andar, aí nós temos uma outra leitura, onde estruturalmente você tem a mesma coisa, mas o fato, e isso daí entra com aquela história que a gente falou das orientações, do arquiteto, mas a minha porta de entrada principal não é a minha porta do dia a dia. Mas existe aí uma coisa que os arquitetos, quando começam a projetar, fazem de forma natural, que é trazer a energia arquetípica, né? Lembra que a gente falou disso? Lá do céu anterior, né? Você transforma e começa a plasmar um arquétipo, e aí o fluxo de energia vai seguir aquilo. Que é o quê? Ao você ter uma unidade aqui, né? Outra unidade aqui, ainda outra aqui, eu não sou bom de desenho não, né? Faz de conta que fechou aqui. Nem até aqui assim, né? Sim, e aí tem as portas. Isso, tá. Ao você ter isso daqui, cada unidade é que tem a força maior do que... Sim. Então, arquetipicamente, neutraliza. o centro desta edificação é este, Uma coisa com a outra. e este, e não este. Tá, mas qual é a diferença desse daqui? Eu não entendi. Aí é que tá, a diferença é arquetípica. Isso aí é meio... né? Fisicamente falando, nós estamos com o mesmo layout, né? Com a mesma estrutura. Tem 4 paredes grandes em volta e tem um elevador no meio. Porém, ao ter a porta de entrada aqui e eu só ter uma habitação acontecendo aqui, eu tenho uma plasma energética. Eu trouxe isso lá no meu arquétipo ao criar. Aqui eu tenho uma unidade. Aqui, ao criar, eu tenho 4 unidades diferentes. Então aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho um centro, aqui eu tenho um centro. Por quê? Eu tenho uma porta principal aqui, outra porta principal aqui, outra aqui e outra aqui. Eu tenho 4 universos diferentes. Aqui eu tenho um universo só. Ainda que estruturalmente eu esteja falando da mesma coisa. Então aqueles apartamentos que o elevador é a porta de entrada do apartamento é Que é péssimo, normalmente né? isso daqui. Você já está entrando de forma errada, né? Com energia oscilante. Os que eu conheço, eles são no cantinho. Embora seja elevador Não, aí ótimo, pode ser, porque aí às vezes o elevador não está aqui, né? O elevador é aqui, né? Ótimo também, é um outro tipo de layout, melhor ainda, né? Se fosse isso aqui seria a solução dos prédios de um apartamento só. Ótimo, se acontecer aqui, né? Muito bom. Os arquitetos de Caxias eu acho que estão mais para isso aí. Ótimo, excelente, né? Lá em São Paulo é tudo assim, né? Que eu conheço. Mas se for aqui, excelente, a gente tirou esse problema daqui. Aí só vai ser o problema se aqui for o Nordeste. Pois é. Aí okay. Mas não é o... E da posição da porta que a gente estava falando. A porta do prédio é principal, vai ter mais força do que a do apartamento? Não, do apartamento tem mais força. E no caso do banheiro que está descendo? Então, aí tudo é leitura, né? Se o banheiro ficou no centro da casa, você vai ter menos energia na casa inteira, porque aqui no banheiro, que é um lugar de drenagem de energia,
vai ter Porque drenagem de até energia. ia comentar, eu não sei se você lembra que um tempo atrás eu falei, ai Alan, às vezes eu sinto uma energia de estagnação no meu apartamento. Nesse caso não é estagnação, a não ser que esse banheiro esteja parado. Né? Tá, não seja estagnação. Aí é de drenagem mesmo de energia. Aí, tanto se é no centro, quanto se o banheiro é no Nordeste, ou quanto se o banheiro é logo na entrada, porque tem isso também, os lavabos, né? Você chega e já tem o lavabo logo ali na casa, você vai ter isso daí. Como é que você vai contrapor? Sempre você vai ter que contrapor com o oposto. Então, como é que eu faço esse banheiro ficar feliz? Entendeu? Tem que ser um banheiro feliz, tem que ser um banheiro cheio de... Banheiro alegre, tem que botar planta, tem que botar cristais, que nós vamos falar esse final de semana, tem que estar sempre limpo, tem que estar sempre organizado, né? Tem que estar sempre limpo, sempre organizado, com cheirinhos lá, de óleos e não de essências, né? Faz um spa no banheiro. Tentar evitar usar esse banheiro regularmente para tomar banho, para limpeza, etc. Deixar ele mais para só no outro. no outro, deixar ele mais para as visitas Aí e no tal. nosso caso, mas daí Mas isso não é só se é Nordeste banheiro, é vai qualquer outra lavanderia. coisa, porque era a lavanderia. a nossa Que é- lavanderia. Tudo. A gente Né? bem Vamos por... A resposta vai ser a mesma para qualquer coisa que cair nesses 3 lugares. E se for um arquivo? E se for uma lavanderia? E se for uma garagem? E se for uma... Eu vou tirar pelo menos a sei o quê? caixinha dos prendedores. Tira a caixinha do gato dali. Coloca no Nordeste? Caixinha do Esses gato 3 não pode lugares ficar eles são muito parecidos, né? Eu vou colocar intenções, vou colocar elementos importantes, né? Tem muita casa, por exemplo, que no E às centro... vezes o centro fica mais ou menos num centro vazio mesmo, porque é a circulação. Circulação, às vezes tem um aparador lá, o cara põe um monte de conta dele lá, né? Chega, joga as contas lá. Tira as contas dali, né? Põe as contas em outro lugar, dá força pra conta. Aí você vai conversar, o cara, nossa, não aguento mais pagar conta. Em casa de 2 lugares, a gente faz o centro baixo, a gente vai se mudar. O centro de baixo, assim, o centro da entrada, né? Porque na maioria das vezes a entrada é pelo térreo, mas tem casa que tiver em desnível assim que você entra por cima e desce, né? Então é o centro da onde você entra, é o principal. Mas é tão importante quanto também, né? Mas o principal vai ser onde você entra. Mas conta também o de cima. Colocamos lá também, já vou Coloca comprar lá um monte também. de rico intenso. Passar na... Aí, agora sim, né, vamos falar das resoluções disso. Quando eu estou, o que eu colocar no centro também é o que vai se expandir para o resto da casa, né? Então, ok, não tem jeito, eu tenho um elevador. Se eu puder trabalhar esse elevador aí e colocar coisas boas nesse elevador, vai expandir isso para o resto da casa, né? Se no centro da casa eu tenho lá um espaço vazio que eu posso colocar um tapete, posso colocar uma luminária, posso colocar alguma coisa, e nessa luminária ou nesse tapete, né, eu poder adicionar informações ali, formas, cores, materiais, Intenção embaixo intenções, né? Aí vira o tapete mágico, né? O tapete voador. Larga né? todos aqueles diagramas todos. E faz um tapete persa de geometria sagrada, não sei o quê, tal, né? Aí para os arquitetos, né? Teve uma casa, também podemos mostrar essa casa aí de case, né? Uma casa lá uma casa de campo, né? Bruta projeto. Depois vamos mostrar que esse projeto é bem legal. Uma casa de campo que a gente propôs uma geometria completamente louca, o cliente achou demais, não sei o que, vou mostrar para vocês esse projeto, é uma viagem. Um dos elementos que tem nessa casa é justamente que no centro a gente fez um buraco. A casa, isso é muito ruim de desenho, né? Cada um tem um professor que merece, né? Então vamos tentar desenhar aqui o piso da casa, parede, né? Casa em corte. No centro da casa é ligado direto no chão. Não tem, é como se fosse, não tem chão. né, olhando por cima assim, a casa aqui, né? É um jardim? É um buraco, vamos dizer assim, tá? Então aqui termina o piso, né, a alvenaria, termina aqui assim, ó. Aqui falando, né, termina aqui, ó. Sim, com buraco.
parede aqui, né? Parede e tal. Telhadinho. Oi? Telhadinho. Por onde entra os Walking Dead mesmo. Oi? Por onde entra os Walking Dead. Aqui é uma conexão direta com a Terra, né? Mas aí o que nós fizemos? Nós cavamos, aqui tem um mini buraco aqui, onde ficou na terra crua. Aqui tem aqueles vidros duplo, tal, não sei o que pode pisar nele, então você consegue ver aqui dentro. Então botamos um bruta cristalzão aqui de quartzo rosa, né, de amor, harmonia, essas coisas todas. Aí tem uns spotzinhos de luz aqui assim, para iluminar isso aqui de noite. E cá em cima é uma clarabóia, né, vidro também, Entra o sol. onde entra o sol e é o meio-dia, né? Olha que massa. Aqui. Oi? Então aqui você vê o céu, você vê a terra, o céu e a terra estão conectados aqui nesse lugar aqui. Já Esse é tem o centro resultado do disso? lugar. Oi? Já tem resultado disso? Bom, essa casa existe lá, o resultado é vive feliz, né? Mas é uma casa de campo, não é exatamente uma casa do dia a dia, né? Mas isso vocês projetaram propositalmente, é isso? Propositalmente, né? Resultado prático, não sei. Coloca telha O cara, vamos dizer assim, não é mérito nosso, obviamente, mas também não é desmérito nosso. É um cliente que 1 ano, 2 depois, ele chegou no objetivo financeiro de vida dele. Com 51 anos de idade, ele fez 50 milhões de reais. E aí resolveu parar de trabalhar. A empresa dele continua funcionando, mas ele saiu completamente da empresa, tem gente tocando. E hoje roda o mundo inteiro, curtindo a vida e volta pra cá. Ele vai, ele gosta de fazer triatlo, não sei o que e tudo, então ele fica perseguindo os triatlos no mundo inteiro. Vai pra lá e tal, papapá. O cara tá integrado lá com a vida dele e tal. Nessa época que a gente construiu, ele tava com câncer de próstata, sarou, não tem mais. Mas ele não mora aqui o dia a dia, né? Então também não tem tanto impacto assim no que ocorre nessa casa aqui. E ela não tem esse formato aqui, assim. O formato dela é assim. O corte dela é assim. na casa. É uma viagem. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas não é feio não. O arquiteto foi bom, fez o negócio. Não é coisa de bicho grilo doidão. Pá. Mas é isso daí. Enfim, no centro dessa casa nós fizemos isso. Oi? Qual é o material? Do quê? É alvenaria, assim? O que... Adobe feito no local, madeira e cimento. Tem de tudo. Tem cimento, tem... A estrutura toda é igual aqui assim, de madeira, né? Não tem coluna, não tem ferro, essas coisas não. Mas aqui no chão tem cimento, tem madeira e tal. E agora toda a vedação é adobe que foi feito no lugar. Aqui, vários buracos aqui. Teve algum motivo especial porque o quartzo rosa? Então, você põe a informação que você quiser. É isso. Né? Então, no caso do quartzo rosa, que informação que ele traz? Você sabe? Fala pra nós. Amor, harmonia. Os caras têm 7 filhos. Mas não... De 3 ou 4 mulheres diferentes. De 3 ou 4 esposas diferentes. E Né? você ainda foi incentivar mais? Isso não é Não, amor, ele né? não fez mais nenhum filho depois disso aqui não, já com 50 anos de idade. Ainda foi, ainda Não, mas foi precisa, porque senão briga um com o outro, senão, né, faz, né, Vamos fazer filho. tem desarmonia. O quartzo rosa não é só amor, procriação, né? É harmonia, É amor, sim, tem amor de verdade. amor, É, funcional. amor mesmo, não é? E ele também que pediu, né? Isso daqui. Foi uma brincadeira aí que a gente fez no centro da casa. Quando você está projetando, você pode projetar muita coisa Pois é, interessante. gostei Né? dessa ideia. Dá para inventar muita Que história. nem quando a gente estava aqui no curso de geometria sagrada, tu falasse que um edifício tu fizeste uma fachada, nunca mais esqueci disso. Fizeste um trabalho que é sutil, não dá pra ver no primeiro momento, mas teve O hexágono fizemos. Não é o centro da casa e tal, mas fizemos um edifício. Como é que chama esse prédio? Agora é engraçado a sua sintonia, né? Porque o dono da incorporadora que fez esse prédio é esse cara aqui.
E eu nunca mais esqueci daquilo. Interessante a Falar sua... sobre Você puxar isso, né? Nós fizemos o prédio... né? E aí o prédio tem... Ele tá todas as janelas e tal, tudo direitinho, né? Que vamos botar assim as janelas. Enfim, todos os andares lá. E aí a gente criou na alvenaria, aí tem um quadrado aqui assim, aí aqui tem outro quadrado, aqui tem outro, e aqui tem outro. Tô desenhando mal desenhado, mas que eles são diferentes do resto, tudo, mas é pintado igual, tudo é só relevo que muda, né? Então quando você une o centro desse quadrado com esse aqui, você tem um hexágono que é a mesma leitura do quartzo rosa, só que na forma. Né? Enquanto o quartzo rosa é no material, nas formas geométricas é o hexágono que é o amor incondicional, a união entre as pessoas. Fizemos isso aí. Eu gravei esse negócio porque a gente fez um trabalho no edifício residencial ali no Bulu. Daí apareceu a possibilidade de colocar um mosaico na entrada, no acesso, no alto. E a gente, no piso, E aí eu fui direto para um mosaico que eu queria um que lembrasse o hexágono, porque eu lembrava disso. Eu pensei, vamos buscar harmonia então entre os moradores, né? Legal. Aí acabei achando uma de 12 pontas que eram, né? E o artista básico tinha, né? Esse desenho de Mas fiz questão que fosse de 6 ou 12. No caso ele tinha um de 12, que é um mosaico muito bonito, de pedra, bacana. E agora não sei se o pessoal que mora lá tá em já harmonia ou construiu? Tá não. tudo Eu ok já? Tem 3 anos. É hora de fazer tinha que ter um feedback visita, disso. Né? ligar pro síndico lá e perguntar. Vai ter as reuniões de condomínio. Ligar pro síndico e ver como é que ele atende, né? Se ele atende alô, se ele atende alô. É isso aí. Acho que por hoje é isso, né, gente? Que horas são aí? 8? 8? 8 em ponto? Ó, tá bom, hein? Oi? Do ponto de vista aí do início de hoje, era isso que eu queria passar, essa visão mais global. E hoje vamos para os detalhes. Mas a visão global era essa do dia de hoje. Pensar, olhar a coisa de longe, ver lá, né? Tal, depois coisas genéricas que eu posso fazer para o espaço como um todo. Aí amanhã a gente aprofunda nas item a item, coisa por coisa. Amanhã as formulinhas de